estamos de volta e esperamos que você aí desse lado também esteja de volta connosco, porque agora sim nós vamos começar aqui a nossa conversa com os nossos convidados, por isso esteja atento o que é que se vai falar aqui durante esta hora e 50 com os dois convidados que nós hoje temos aqui em estúdio no Manhãs na TV. E Ricardo? Então são eles os nossos primeiros convidados e tenho o prazer de apresentar. Tenho aqui comigo o Ronaldo Pereira. Olá, Ronaldo. Olá, bom dia. E a sua esposa também, Graziela Pereira. Bom dia aos dois. Muito obrigado por terem aceito vir aqui ao nosso programa. Obrigada. Ronaldo, você propõe vir falar deste tema de discriminação e racismo no ambiente universitário. Pelo que eu vi um pouco do seu currículo, você tem uma vasta experiência a nível universitário, não é? Sabe o que é que está a falar quando fala? Exatamente. Bom, então, mais uma vez, bom dia. Agradecer a direção do programa, a Curiacos TV. Eu penso que essa temática e a minha vinda aqui ao programa é algo que será histórico, até porque eu penso que uma sociedade evoluída, e mais ainda um canal de televisão, os mídias, né, no campo da evolução, quebram paradigmas. Então eu penso que, principalmente em algumas temáticas sociais, e no que tange a respeito à questão, seja da xenofobia, o racismo em si, a questão da discriminação, é extremamente importante que a gente procure, como sociedade, se desvincular de alguns discursos muito tecnicistas, não tirando mérito de profissionais, etc. e tal, mas nada mais do que justo. E eu vejo que a Curiacos, por isso que eu estou parabenizando, não é comum. O amigo, a amiga que me assiste agora, que nos assiste, acredito que vai concordar, porque não é comum, não só em Portugal, mas a nível mundial, as televisões, os mídias abrirem espaço simplesmente em algumas, principalmente temáticas com respeito à xenofobia, discriminação, chamar formadores de opiniões, ou seja, chamarem pessoas do povo, certo? Simplesmente ouvir a sociedade civil. Eu estou aqui nessa manhã simplesmente como um integrante da sociedade civil. É evidente, como cidadão. É elementar que eu trago aqui uma série de credenciais de cunho acadêmico e técnico, etc. e tal, ao longo de décadas conquistadas, seja no Brasil ou em Portugal. Também uma vasta experiência em ambientes secundaristas e universitário, e me sinto credenciado e bem preparado para abordar essa temática. E já agora que o Ronaldo fez também parte da sua carreira universitária no Brasil, gostaria de saber um pouco qual é que é a realidade dos dois países, porque embora nós sejamos muito parecidos, não é? Na maneira de ser e na língua, mas a realidade desta problemática no Brasil e em Portugal devem ser diferentes. Bom, no que diz respeito à questão do racismo, existem alguns pontos extremamente semelhantes. O racismo, alguns definem a questão das práticas raciais, a história prova isso. O racismo sempre teve atrelado a alguma série de situações. Em casos extremos, o racismo foi mais do que um pano de fundo a verdadeiros genocídios. A história prova isso. Seja na China, seja em várias civilizações. Ou seja, eu particularmente costumo dizer, o racismo é comparado a um cancro. Um cancro que não tem cura. Mas o racismo pode e deve ser combatido. E deve ser combatido em qualquer parte do mundo, tá certo? Porque o racismo é proveniente de práticas, de atitudes de seres humanos, seja no Brasil, seja em Portugal, independentemente. E é interessante porque existe aqui algumas questões. O foco aqui é o racismo dentro do ambiente universitário, mas numa abrangência geral,
Existem formas de se combater, é interessante. Primeiro ponto aqui, a questão da própria legislação. A própria legislação é forte. Se nós observarmos uma coisa aqui, no cerne da Constituição da República Portuguesa, já no artigo 13, diz um dos princípios constitucionais, que é o princípio da igualdade, e é extremamente importante nós, como cidadãos, todos aqueles que se sentem violados, os seus direitos, existem alguns caminhos que se devem permear. O primeiro caminho é o valor escriturísticos, usando as prerrogativas legais. E já no artigo 13 e na lei mais recente, a Lei 93/2017, me permita, eu vou ler aqui o artigo 13, diz que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social e orientação sexual. Se nós também adentrarmos mais recente na Lei 93/2017, já no artigo 1º diz que a presente lei estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição do combate de qualquer forma de discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. No artigo 4 diz que é proibido qualquer forma de discriminação definida como tal presente na lei. Por que eu estou já no início aqui da nossa conversa, colocando aqui essa questão, essa base jurídica, né? É uma ferramenta em que qualquer cidadão, tá certo? Qualquer integrante da sociedade civil tem o direito de utilizar dessas prerrogativas. E é elementar, porque há uma ideia, é importante deixar isso bem claro para o nosso telespectador que me assiste. Eu sei que há muitas pessoas que estão nos assistindo agora, tá certo? De várias camadas sociais, inclusive há muitos racistas também que estão nos assistindo, e é bom que nos assista. Então, nós temos o amparo legal, qualquer cidadão deve utilizar e tem o direito de utilizar essas prerrogativas. Então, no campo da lógica, isso vai desmistificar uma ideia que paira principalmente no ambiente universitário. Não, mas racismo não existe. Racismo é utópico, é surreal. O racismo, partindo desse prisma jurídico, se existe o artigo 13, que é um princípio constitucional. Deixa-me acrescentar só uma coisa que é importante para quem está lá em casa. É que muita gente não sabe que qualquer pessoa pode ir ao site da Assembleia da República e baixar a Constituição da República Portuguesa em PDF ao seu computador. É verdade. Gratuitamente. Portanto, porque há muita gente que nem sequer conhece isto. Não conhece. Nunca leu a Constituição na vida. Exatamente. E é por isso que têm direitos e não os conhecem. Exatamente. E é o chamado, costumo dizer que é o exercício da cidadania. Então, se alguém se sente violado, vai no cerne da Constituição, que é, como diz uma linguagem técnica no Brasil, é a Carta Magna, né? Ou seja, isso vai desmistificar essa ideia extremamente esdrúxula que tentam incutir na sociedade, primeiro na sociedade universitária, de que não, o racismo não existe. Ora, se nós temos aqui o artigo 13, temos uma lei mais recente, 93/2017, eu poderia citar aqui outras leis, né? É lógico, é como formas preventivas de situações que infelizmente ocorrem junto às sociedades. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, formas de combater o racismo na lei. Segundo ponto, tem a ver com a própria atitude da própria sociedade civil. Denunciar.
denunciar, se libertar dessa eventual lei da mordaça. Então a questão no ambiente universitário, seja no Brasil, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, o racismo tem a ver com atitudes de seres humanos. Então, portanto, não há aqui grandes diferenças. E o racismo, ele age de várias formas. Por exemplo, quando você se torna um alvo, porque existe um jogo muito bem elaborado, muito bem elaborado. Então, quando você se torna para o racista, você vai até um certo ponto, sem ele se manifestar com algum tipo de atitude racista. Você não sabe que ele é racista. Você só passa a saber quando você se torna-se vítima. Exato. É óbvio. Mas quando você se torna, o mínimo que seja, uma ameaça para ele, seja no campo profissional, seja no ambiente de formação universitária, seja em qualquer segmento da sociedade, quando você, para aquela pessoa, se torna um alvo perigoso, seja a nível de concorrência, pode ter certeza que você será um alvo a ser abatido por aquele racista. Então, primeiro é a questão, nós temos uma legislação em Portugal muito interessante, muito forte. Muito forte. Sim, das melhores do mundo. É verdade, muito forte. E não faz sentido, parece até contraditório, nós estamos aqui a falar desse tema, uma vez que calcula-se, né, que muitos portugueses imigram, assim como muitos brasileiros, como de outras nacionalidades. Mas o racismo abrange não só a questão da cor da pele, a questão ideológica, a questão também da própria linguística, também envolve uma série de situações que estão ali incutidas por trás. Então, primeira coisa é que nós temos que chegar a uma conclusão de que o racismo, ele existe, ele é real. E nós temos que desmistificar essa ideia que querem incutir que o racismo não existe. Agora, no ambiente universitário, nós tivemos recentemente, eu até estive dando um apoio numa determinada faculdade, os mídias repercutiu muito, que alunos brasileiros, inclusive o maior mercado, eu tenho aqui a fonte, porque uma das primeiras coisas que os racistas logo se levantam a dizer, mas qual é a fonte? Nós temos aqui a fonte, várias fontes, né? O maior nicho, o maior mercado, não deixa de ser um negócio, lógico, o maior mercado português no mundo é no Brasil. Lógico, fator da língua, das 27 universidades e politécnicos já aceitam o Enem, que é o Exame Nacional de Admissão, que é um sistema já há alguns anos no Brasil, para que o aluno brasileiro possa se ingressar nas universidades brasileiras. Portanto, quem passar por esse exame nacional, as universidades portuguesas, na sua maioria, desde a zona de Lisboa, Algarve, na Guarda, em Leiria, Coimbra, um dos critérios já aceita o ingresso através do exame nacional. Ou seja, estudos revelam de que uma questão social, que é a questão demográfica, a questão da baixa natalidade, né, tem nascido poucas crianças, e essas eventuais vagas precisam ser preenchidas. Então é preciso ir a outros continentes. E historicamente, lógico, Portugal tem boas relações com o Brasil e o Brasil com Portugal, e por que não buscar nesse mercado de mais de 200 e tal milhões de alunos provenientes do Brasil? E houve, infelizmente, essa situação. Eu acredito que já está superado. Foi um grupo isolado, quero deixar bem claro, que não tem nada a ver com a direção da faculdade, tá certo? Faculdade de Direito. Mas foi um grupo isolado durante o período eleitoral,
em que eles colocaram lá uma caixa, colocaram pedras e escreveram lá uma frase extremamente racista, fazendo uma apologia, incitando o ódio, né, ao dizer que, incentivando as pessoas a atacarem pedras aos Zucas. Zucas são os brazucas somos nós, os brasileiros. E houve um clamor da comunidade universitária brasileira. Para que tenha noção, calcula-se que quase 30% dos alunos são de origem brasileira. Nós temos um registro de... Na faculdade de Direito. Justamente na faculdade de Direito. Onde isso Exatamente. Calcula-se que temos mais de 300 alunos brasileiros no Instituto do Porto. Então hoje é comum, e são alunos, nessa situação em particular, dos alunos brasileiros dessa faculdade de Direito, são alunos do curso de mestrado. Nós tivemos lá, houve um movimento, foi claro que algumas fotos, né? E aquilo repercutiu nos mídias, e os alegados racistas, ou pessoas que cometeram esses atos de... Porque nós temos que saber separar a pessoa que genuinamente é racista e a pessoa que, por falta de conhecimento ou por simples ignorância, vem a cometer atos que dê uma certa conotação racista. Temos que ter aqui um certo equilíbrio no que diz respeito à questão de interpretar. Há pessoas que são realmente declaradas racistas. Por exemplo, nós temos um partido político aqui que se declara xenófobo. Sim. Em outros países da Europa, infelizmente, é comum. Então, é preciso que a sociedade civil possa se munir das prerrogativas da lei, das ferramentas inúmeras disponíveis. Foram que os alunos, justamente alunos do curso de Direito, que estudam as leis, utilizaram do direito de manifesto, e a própria direção da faculdade deu uma resposta à altura, até porque é considerado um número muito interessante de alunos brasileiros. Então, que venha justamente suprir essa ausência devido a fatores de baixa natalidade, enfim, a ausência, essas vagas precisam ser preenchidas. Então, o racismo, ele é real, ele existe. Uma outra coisa que eu vejo também, além da legislação que é forte, só que só a própria lei em si, ela está aqui em papel, mas ela não é tão somente suficiente. Então, primeiro a lei, segundo a participação ativa da sociedade civil. Então, um amigo ou amiga que me assiste agora, que nos assiste, simplesmente com a lei, só a lei em si não resolve. Se não houver uma participação efetiva, principalmente das pessoas que têm o seu direito violado. Ou seja, utilizar a lei, denunciar. E uma outra coisa que eu vejo interessante, que deveria ter na universidade, e não existe, uma das formas de combater o racismo nas universidades é uma eventual criação de um conselho antirracismo. E esse conselho antirracismo seria um conselho misto. Uma coisa é a associação de estudantes, outra coisa são outros tipos de núcleos. As associações e núcleos, determinados núcleos, não conseguem dar vazão a essa questão. Até porque, normalmente, algumas associações estão extremamente politizadas. A criação desse conselho, na minha ótica, esse conselho antirracismo no ambiente universitário, seria constituído de algumas vogais, de alguns pares, os alunos, que são os maiores interessados, que são as maiores eventuais vítimas, quando isso ocorre. Segundo, pelos pais, a família. Terceiro, pela sociedade civil, integrante da sociedade civil. Seria um conselho também.
também poderia fazer parte, mas deveria ter a participação da sociedade civil. Porque esses futuros profissionais, a escola, a universidade, ela tem o dever de dar uma resposta à sociedade civil. Por exemplo, quando eu participei de alguns protestos em algumas escolas, que eu recebi algumas denúncias, eu sempre coloquei para a direção da escola como um formador de opinião que a escola nos Estados Unidos da América é comum. Em alguns estados americanos temos lá a figura, né, normalmente ou do padre ou do reverendo, enfim, daquele sistema comunitário. As pessoas se conhecem, ou seja, diariamente as pessoas se veem, prestam um relatório, está tudo correndo bem. Quando ocorre uma situação de violência, seja através de bullying, de racismo, qualquer tipo de violência, é evidente, isso vai se tornar um alarde social. E muitas vezes as instituições, seja aqui em Portugal, algumas, no Brasil e em outros países, elas se trancam, colocam a lei da mordaz e não permitem que aquelas informações vazem para a sociedade civil. Isso é um engano, porque a sociedade civil, ora, ao andar na rua, se nós vemos uma criança, um vizinho, uma criança, vamos imaginar, e aquela criança está magoada, é normal as pessoas perguntarem, mas o que se passou? Olha, foi agredido na escola. Então, mas não fizeram nada, sempre, continuamente, ou seja, continuamente, a sociedade civil sempre está sendo confrontada. Então é extremamente importante que a sociedade civil, sim, faça parte desse conselho. Tem que ser um conselho misto. E mais, a criação desse conselho deve ter, na minha interpretação, um assento no conselho universitário. Eu já fiz parte de conselho universitário, como representante dos funcionários, eu sei muito bem. O conselho universitário, o que é um conselho universitário? Onde se tomam as maiores decisões numa universidade. Toda universidade tem um conselho universitário, formado pelo departamento de investigação, departamento pedagógico, um representante dos alunos, um representante dos professores, e assim sucessivamente. Por que não ter esse conselho antirracismo? Um direito à fala, né? Tirando aquela ideia que é, como se diz numa expressão, é para inglês ver. Não, esse conselho tem que estar atuante, com informações, com estatísticas, porque se nós abrangermos aqui, há uma série de questões muito complexas, muito difíceis. Eu até gostaria de deixar um desafio a algumas instituições. Sei que algumas escolas, quero parabenizar, algumas escolas são inclusivas. Há muitas escolas, por exemplo, a Universidade de Coimbra tem mais, calcula-se que tem mais de 90 nacionalidades. E a Universidade de Coimbra está no ranking da China, né? Aquele ranking das 500 maiores universidades do mundo. É uma referência para o mundo. Ou seja, ali há um programa, há uma historicidade de inclusão. Agora, é evidente que há instituições que deveriam trabalhar mais essa questão. E eu penso que, além desse conselho universitário, uma outra medida seria criar uma linha SOS Racismo. Eu desafio qualquer universidade a colocar um SOS Racismo dentro da universidade, para ver se a linha não vai congestionar. Principalmente em questões aqui... Infelizmente, não é? Infelizmente. Principalmente em questões de notas, de exames, de avaliações, pesos e medidas diferentes. Ou seja, vamos fazer aqui algumas comparações. Algumas escolas, olha como é que é interessante. Quantos professores, eu fico refletindo, quantos professores negros temos nas universidades? De 0 a 100. Quantos funcionários negros temos no administrativo? Por que se perpetuar sempre essa figura? A senhora da limpeza, como diz lá a outra senhora cá de casa. Isso. Quantos mestres e doutores de outras etnias? Como se combateu o racismo? Por exemplo, o Brasil aplicou algo que aparentemente eu não concordo muito em alguns pontos. Já há alguns anos que foi determinar cotas de X%
para alunos negros entrarem na universidade, porque foi feito um estudo de que a maioria eram alunos brancos, os alunos negros tinham dificuldades de entrar. E foi determinado justamente porque havia ali qualquer coisa que não estava batendo bem. Ora, então o aluno, vamos imaginar, tira X valores, o outro tira os mesmos, as respostas são semelhantes, não que venha cabular, não é isso. Mas existem notas diferenciadas. Então é preciso que se criasse esse conselho, o conselho misto, porque um conselho misto dificilmente vai ser um conselho politizado. Dificilmente é politizado. Então eu vejo que uma das formas de se combater o racismo no meio universitário, além da legislação, além do exercício da cidadania, que é denunciar, é justamente a criação desse conselho. Por quê? Porque denunciar, mas denunciar para quem? Pois, era o que eu ia perguntar. Aonde? Mas, como alguns dizem, mas pastor, o senhor Ronaldo, mas ninguém nos ouve. Aí entra a terceira figura, a criação desse conselho. Não é de associação de alunos, de estudantes. A associação é para outros fins, tem outras competências, outras prerrogativas. Eu estou a falar de um conselho, ok? Idôneo, um conselho que trabalha essa temática especificamente, com relatórios, com estudos no campo. Vá para o campo, vá para o terreno. Os nossos discursos têm que ser menos tecnicistas e mais práticos. Portanto, eu penso que essa lacuna, quem irá nos ouvir? O conselho. O conselho. E depois uma linha SOS. Além das ferramentas que existem, eu penso que com essas ferramentas e mais algumas que eventualmente irão surgir numa democracia, ouve-se todos. Eu penso que aí sim, se criarem esse conselho, eu particularmente, eu vou me tornar muito mais crente e menos cético no que diz respeito à questão de como combater práticas raciais no ambiente universitário. Enquanto que tiver esta questão de que temos o núcleo tal, isso é politizado, é preciso criar um conselho, tem que haver integrantes da sociedade civil, tem que haver a família, tem que estar presente junto naquele conselho, os alunos têm que estar presentes e tem que ser alunos mistos. Não pode ser só de uma etnia, tem que haver ali um miscigenar. Temos que... uma das formas de integrar povos é nunca você separar povos. É um erro até histórico, né? Criar bairros. Olha, não vá naquele bairro, porque aquele bairro ali daquela cor X, você está criminalizando. Olha, não vá naquela favela, porque é isso e mais aquilo. Ou seja, uma das formas de integrar pessoas é justamente, olha, você veste a camisola dessa cor, você vai vestir dessa cor também. Todos aqui são iguais. Isso afeta o psicológico. E, portanto... Mas não é só o racismo também, depois há outro tipo de discriminações, como por exemplo o sexo, em relação ao sexo, entre mulheres e homens. Sim, exatamente. Inclusive essa lei ela é interessante. Essa lei 93/2017, ela é tão forte que ela abrange uma série de questões aqui. Porque essa questão do racismo é uma questão muito universal, ela é longa, poderíamos ficar aqui horas e mais horas. Eu penso que o primeiro passo aqui, e nesses quase 15 anos, né, que estamos cá em Portugal, e mais 30 e tal no Brasil, ou seja, eu sou um senhor de quase 50 anos, portanto, que eu me recordo. Inclusive, quero deixar um desafio para os amigos de outros canais de televisão. Faça o favor de convidar a sociedade civil. Convide as pessoas que são vítimas do racismo. Convide as pessoas
que tenham discursos práticos. Não só os tecnicistas. Olha, quantas pessoas que vão na televisão falar do racismo, mas nunca foram vítimas do racismo. Essa que é a verdade. Nunca passaram por situações semelhantes. Estão ali apenas para cumprir ali aquela jornada de time para falar de um tema, ou porque está ostentando um título, porque eu sou isso e aquilo, mas nunca vivenciou aquela situação de perto. Portanto, essa lei 93/2017, ela é uma lei muito interessante porque ela abrange aqui uma série de vertentes. E a gente vê que, infelizmente, o poder da lei é fundamental. O conhecimento da lei é fundamental. Se você chega com a lei, as coisas mudam, toma outra. Até porque aqui em Portugal, eu posso falar por experiência, a lei, ela existe, ela é real e ela funciona. Ela é forte. O que é preciso, nós como cidadãos, é fazer valer essa lei. Porque às vezes nem as autoridades policiais conhecem a Constituição como deveriam. Ah, sim, de certeza. Mas olha, certeza que com experiência própria. Sim, mas olha, por exemplo, o que a Curiaco está a fazer aqui, e inúmeras vezes parabéns pela iniciativa, ao convidar um formador de opinião, vocês estão quebrando paradigmas. Porque uma sociedade, isso é mais do que filosófico, uma sociedade evoluída, ela quebra paradigmas, ela quebra formatos, tá certo? Porque sempre foi assim. Isso são mentalidades obsoletas, algumas até um tanto medievais. Ou seja, é preciso, as pessoas têm que estar em plena evolução. Agora, com o poder do conhecimento, escriturístico do conhecimento, aí as coisas tomam outras formas. Agora, é evidente que outra coisa também é extremamente importante, políticas públicas. E também quero parabenizar algumas instituições, até governamentais e outras privadas também, que diariamente trabalham continuamente para combater o racismo, para combater as diferenças de gênero masculino e feminino, uma série de discrepâncias que ocorrem, infelizmente, no dia a dia da sociedade. E atenção que o racismo não é só aqui em Portugal. O racismo tem em qualquer parte do mundo. Por exemplo, no Brasil, olha, os bolivianos, os haitianos, os venezuelanos, tá certo? Eles, muitas vezes, são escravizados por muitos brasileiros. Há casos, por exemplo, de bolivianos em São Paulo sendo escravizados, trabalham horas e horas em costuras e verdadeiros guetos escravizados. Ou seja, o racismo tem em qualquer lugar, em casos extremos, ok? A nossa vinda aqui é colocar uma questão que é real, ela existe uma legislação forte, tá certo? É muito fácil a gente, no sentido criticar, mas não colocar aqui algumas soluções. Eu coloquei aqui algumas eventuais soluções que obrigaria, no mínimo, a direção desta tal instituição ou das algumas instituições a terem que se desvincular de algumas pretensões vaidosas, tá certo? E criar esse chamado Conselho Antirracismo. Porque isso é real, isso existe, e passamos por essa experiência. Se você está a falar no Brasil, aqui em Portugal não há muito tempo veio ao público casos de tráfico humano na agricultura, em Portugal, em quintas, onde as pessoas eram impedidas de sair, e ninguém sabia sequer que elas existiam, e estavam escravizadas literalmente em quintas agrícolas aqui em Portugal. E veio público não há muitos anos, portanto, isso existe em todo lado. Exatamente, essa questão da própria escravidão, e na época da colheita de frutas, há casos até de cidadãos nacionais portugueses quando vão em território mesmo espanhol, em outros países, ou seja, lá, cai lá e assim sucessivamente. Ou seja, por isso que eu volto a falar, o racismo tem a ver com atitudes de seres humanos, não é de seres alienígenas. Entendeu? E eu até acredito que no meio dos aborígenes é capaz que haja também, não sei.
porque está dentro de cada um de nós. Agora, é preciso ser combatido? Sim. É preciso ser combatido. Existe uma legislação forte? Existe sim. Tá certo? Agora é preciso que as pessoas que andam diariamente nos transportes públicos, nas caminhonetas, no metro, no avião, seja onde for, as pessoas possam utilizar desse poder, ok? Literal, tá certo? Sem muito uso da hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação, puxa para um lado, puxa para o outro. Ok? Porque a lei aqui no artigo 3 não é preciso aplicação de nenhum tipo de hermenêutica aqui, nenhum tipo de conjectura jurídica aqui. A lei está nua, como se diz, cara, nua e crua. Qualquer tipo de discriminação, ok? Seja por isso, cor, sexo, enfim, religião, raça, etnia, orientação sexual, enfim. A lei aqui não é preciso de grandes interpretações. Não é preciso fazer uma exegese aqui também. Não é preciso. É preciso escrever um compêndio de coisas. Então, mas é preciso que haja da parte do cidadão. O cidadão precisa se libertar. Eu vejo aqui, o problema aqui não está tanto no sistema governamental. Porque existe uma legislação. E é boa. E é forte. É preciso que as pessoas, né, querido, se libertem. Eu não sei, a Gisela também. Volta a boca, levanta o nome. Eu sempre fico quietinha. A Graziela só ouve. Eu só ouço. A Graziela já me acompanha já há quase 30 anos. Nós vamos completar 26 anos de casados e ela tem acompanhado essa nossa trajetória já durante décadas, né? E seja no Brasil, aqui em Portugal, lutando, é um trabalho voluntário que eu faço em favor da comunidade, das comunidades estrangeiras, e tem muito a ver com a minha comunidade brasileira mesmo. Nós somos cidadãos portugueses, mas somos brasileiros de naturalidade, e nós abraçamos esta causa. E eu diariamente, com os recursos das páginas sociais, o material que eu enviei, e nós começamos aquilo com pouquinhas pessoas, aquilo foi crescendo, a gente tenta ajudar muitas pessoas que ligam, enviam mensagem, pessoas que são vítimas do racismo, tem crianças que são agredidas, pessoas desesperadas, que por que é que você se interessou por esta temática? O que é que aconteceu? Olha, eu vivi no passado e vivo no presente do indicativo, né? Então estou conjugando nos dois tempos. Eu, ao longo de anos, né, eu sempre tive oportunidades dadas pelos meus pais, que já estão falecidos, né, de estudar em boas escolas, tá certo? Eu venho de uma família miscigenada, meu pai negro, minha mãe branca. Isso é tudo meio assim, latinho, né? Com eles, enfim. Eu, de uma forma objetiva, direto, que eu me recordo, eu nunca fui confrontado com uma eventual segregação racial por cor de pele, não. Mas eu me deparei com uma situação quando eu me tornei uma grande ameaça no campo político, né? Justamente num conselho universitário, tá certo? É aquela história, o primeiro estrangeiro a ser eleito, isso e mais aquilo, quem é essa pessoa, de onde vem, para onde vai. Está a dar muito na Tá certo, uma pessoa que pessoa meramente num cargo X, exato, mas que por trás, ao puxar o chamado ADN, tem bacharelado aqui, mestrado ali, técnico nisso, mais isso e mais aquilo. Ameaça. Isso é uma ameaça, não é? Porque a história prova. Mataram o Luther King e outros, mas vão nascendo mais pessoas. E voluntariamente. Então, no presente do indicativo, eu vivo uma situação, tá certo? Gigantesca, né? Foi uma coisa que você não aceita é a lei da mordaça. Exatamente. E foi num período assim, particularmente, quando isso alavancou, particularmente muito complexo, foi justamente num período em que os meus pais faleceram no Brasil.
Ou seja, veio toda uma sobrecarga, né, emocional. Em 1 ano e 4 meses, os meus pais faleceram. E eu enfrentei essa situação, esse contencioso, essa perseguição de um cartel, tá certo? Fortíssimo contra a minha pessoa, tá certo? E a minha esposa, o meu filho e a minha esposa foram pessoas que sempre me apoiaram, isso é muito importante. Temos que procurar ter um equilíbrio emocional. E eu procuro sempre extrair o lado positivo das coisas, mesmo em situações adversas que venham contra a minha pessoa. Há uma frase da minha mãe que eu não esqueço, foram as últimas palavras de um cartão que ela me enviou, e ela disse, uma das frases, ela disse assim: olha, ô Ronaldo, você é uma pessoa que consegue mudar tempos difíceis. Eu não esqueço disso. Eu falei, olha, minha mãe me conhece, uma mãe conhece o filho mesmo. E há muitos anos que ela não me via, mais de 11 anos. E em 2010, acho que foi em 2010, veio um cartão e veio escrito, que eu me recordo isso. Ela disse que, Ronaldo, você é uma pessoa que consegue mudar tempos difíceis. E mudar ambientes difíceis. Então, aquilo me gravou e me serviu até de uma certa inspiração. E essa situação a qual eu vivi, estou vivendo numa outra dimensão, né? Uma outra fase, me inspirou a cada vez mais fazer esse trabalho voluntário que eu faço a nível de internet, e principalmente na prática também, nos eventos que eu participo. Não sou partidarista, não sou filiado a nenhum tipo de partido político, tá certo? É um trabalho voluntário que eu faço. Começou com pouca audiência, sim, agora já passa, não sei, para tantas mil pessoas, e é onde chega e fala, as pessoas gritam, não, boca no trombone ali e tal, que é um formato de um programa chamado Por que Boca no Trombone? É uma expressão que no Brasil as pessoas vão colocar a boca no trombone, ou seja, aqui também, Portugal. Então as pessoas estão indignadas com uma situação, então, fulano, coloque a boca no trombone. Então, isso caiu também. Já vi que você fala à vontade. Sim. É por isso que a Graziela não fala. Não A precisa. Graziela só acompanha. Eu só Faz parte acompanho. do projeto, mas só acompanha. Mas eu consigo fazer uma coisa, olha, uma coisa que com a minha esposa, eu penso assim, enquanto um marido, até uma recomendação para os maridos, né? Já fizemos, vamos completar 26 anos de casado. Então, enquanto o marido conseguir arrancar boas gargalhadas à sua esposa, é porque as coisas estão indo bem. Então, E a preocupação dele antes de entrar não comece a rir. não comece a rir. Quem é que cozinha lá em casa? Mas pronto, é dividido, mas ele tá mais. Eu Ele gosto de gosta muito cozinhar. de cozinhar. É que você tem que dar muito. Para poder ter esta velocidade toda que ele tem que ser limitado. Essa dinâmica, né? Ali são Às 30 a 40 minutos a falar e trabalhar vários temas. Às vezes ele me deixa tonta e ele não para, então Exato, para lá. e ler isso. Olha, eu comecei, quando eu fui alfabetizado, em 77, foi por uma tia praticamente semi-analfabeta. Eu tinha uma dificuldade muito grande em falar. Por isso que hoje fala muito. E naquela época não era aquela questão. Demorou. Nós não podíamos. Quem poderia ter acesso a um fonoaudiólogo? Nem se falava naquela época, né? E eu comecei a aprender a ler justamente com a Bíblia. Olha que coisa. Ela pegou a Bíblia e começou a ler, e eu comecei a ler e aprender. Porque naquela altura era escola tradicional e só conseguia transitar se soubesse realmente ler e escrever. E graças a Deus ali houve uma iluminação, vamos dizer, e eu consegui aprender ali. E não parou mais. Não parou nem de falar. Não. Muito bem, olha, muito obrigado então pela vossa participação. Nós gostávamos que a Graziela tivesse falado mais um pouquinho. Mas olha o tempo, olha. Está também falando para nós, descansarmos um bocado. Pois, é verdade. Mas ela é importante, é muito importante, lógico, ser minha esposa e companheira, porque eu não consigo, por exemplo, eu não consigo me ver
fazendo lá o tal poker no trombone se ela não estiver junto comigo. Eu às vezes falo com ele, faz sem mim, faz sem mim. Ele, não. Porque eu questiono algumas coisas, eu tenho que ter alguém para questionar. Então nada mais justo do que ela. Bem, temos de terminar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada pela Agradeço. vossa presença aqui connosco. E força nessa luta que Obrigada. sabemos que infelizmente provavelmente nunca vai acabar enquanto houver civilização humana ou em civilização. Mas pronto, muito obrigado. Então. Muito obrigada. Muito obrigada. E nós vamos pôr uma pausa musical porque de seguida Vamos, vamos sim, então senhor. falar de reabilitação.